Vocês temos estudado desde ontem alguns episódios da vida do profeta Eliseu. E o objetivo, claro, não é conhecer apenas a vida de Eliseu, mas conhecer o Deus dele, nosso Deus, o seu poder e a sua palavra. Ontem nós falamos de uma história muito pitoresca de sua vida, né? Aquela situação do azeite e tudo mais. E hoje nós vamos para um outro evento do ministério de Eliseu. Eu peço que você abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos lidar com versos 8 a 37. É uma sessão bem grande. Então, inicialmente, eu vou ler apenas até o verso 17. Aí, à medida que a gente avança no sermão, eu vou avançando na leitura também, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Estou só ajeitando aqui para ficar mais de frente, assim. Beleza. Foi? Tudo bem? Acho que tá bom, né? Não? Especialistas me ajudem. Aqui. Assim? E aí inclina um pouquinho assim? Beleza. Obrigado. É bom ter gente que sabe o que está fazendo. Obrigado. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, e iremos agora até o 17. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho. Seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos ao considerarmos esses eventos de Sunem, de tanto tempo atrás. Que o Senhor abençoe nosso tempo de exposição, seja frutífero, em nome de Jesus. Amém. Você entende um pouco o medo da expectativa exagerada, não entende? Você sabe que se você colocar todo o teu coração naquela viagem, naquela entrevista de emprego, a chance de desapontamento é grande, não é? Ou se é. Já aconteceu contigo? Por exemplo, às vezes é uma comida que você sonhava em provar. Todo mundo fala dessa comida japonesa. Eu lembro quando surgiu comida japonesa alguns anos atrás. Vários de vocês amam, mas muitos foram experimentar pela primeira vez o tal sushi e ficaram... é isso? Vou passar um monte desse tempero verdinho aqui para ver se muda o gosto. Aí passou um monte do tempero verdinho. Aí coisas aconteceram. Que nem um pessoal pegando jalapeño ontem que eu vi achando que era azeitona. De mãozada assim. Eu falei, vamos ver o que dá isso. Mas eu conheço gente, por exemplo, que foi experimentar acarajé pela primeira vez e tinha uma alta expectativa. Aquele bolinho frito é bonito, né? E sei lá, não gostou tanto, foi decepção, foi tristeza. Mas e com pessoas, então? Já aconteceu de você colocar toda a esperança de sua vida ou de uma situação em alguém? E essa pessoa ser desapontadora? Tá, vá lá, mesmo que não seja toda a esperança da sua vida, contar com pessoas é um caminho meio que leva a decepções, não é? Naquele teste que você faz achando que vai te dar um emprego, naquele exame que você pensa que vai dar um resultado. Nós sabemos que proteger o coração da decepção é importante. Eu mesmo, quando tenho um filme que eu estou querendo ver muito, ou um jogo muito importante de futebol, eu já assumo que vai ser ruim. Eu nunca acho assim, não, vamos ganhar esse jogo. Não, eu falo, não, vamos perder.
Aí eu estou protegido, entendeu? É uma tática de auto-engano, assim, tratar a vitória como surpresa e não como certeza. Ou então tem, às vezes, a situação e ela é um pouco diferente. Algumas coisas vêm na nossa vida e são boas e nos transformam para melhor, mas elas necessariamente vêm com dores. Algumas coisas que Deus nos dá, que são boas, mas não tem jeito, vêm com espinho. Por exemplo, lá em casa, recentemente, a gente comprou um novo cachorrinho. A Casa Garófalo agora tem uma nova moradora. O nome dela é Millie, ela é um filhote de Spaniel japonês. Conhece essa raça? É um tanto raro. O canil dela, inclusive, é daqui de Mairiporã, aqui pertinho. Ela é a terceira, tá? São 3 lá em casa já. E o coração mole de Emílio não teve nenhuma dificuldade em amá-la de imediato. Não tem como escrever Emílio sem escrever Millie. O pelo dela é da cor da minha barba. Nós somos, assim, muito parecidos em temperamento, em jeito, em tudo. E, claro, Millie traz muitas alegrias que não experimentaríamos sem ela. Mas um filhotinho traz dificuldades também, não traz? Bagunça, sujeira, confusão, gastos de veterinário. E nós sabemos que um dia uma grande tristeza nos aguarda. Mas não tem como ter uma parte sem ter a outra, percebe? E é assim com tudo na vida. Por vezes, no dia da dor, a gente pensa assim, melhor era não ter amado. Melhor era não ter tido. Melhor nem ter conhecido. A gente às vezes olha para Deus e fala, eu pedi isso? E claro, num ponto mais pesado, às vezes as pessoas chegam ao ponto de dizer, eu não pedi para nascer. Jó falou algo assim. Como que a gente vive quando somos confrontados em nossas vidas com coisas muito boas, mas que trazem o espinho consigo? Como que a gente anda sabendo que amor no mundo caído vai vir com dores? A gente opta por não amar? Por não viver? Ou a gente confia na providência do Senhor? Esse é o nosso assunto de hoje. E aprenderemos, em resumo, que o Senhor é conosco em todas as circunstâncias da vida, no dia do riso e no dia do choro. Confiemos nisso. O Senhor é contigo em todos os dias, no do choro e no do riso, e você deve confiar nisso. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira verdade que eu quero solidificar com vocês é que o Senhor nos surpreende com bondades inesperadas. Vamos ver de novo o começo do texto? Volta aí, não vou ler toda a passagem de novo, apenas o comecinho mesmo. Verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Estamos no período do livro dos reis, um dos piores momentos da história de Israel. Em verdade, o país está dividido. No norte, 10 tribos compõem o país chamado Israel. No sul, 2 tribos compõem o país chamado Judá. E a situação não está nada fácil. Em Judá está um pouco melhor, mas em Israel, onde essa história se passa, não. Chegamos a mais um momento da vida de Eliseu e vamos ver o que o Senhor, com seu poder e sua palavra, podem fazer. No último sermão, vimos Eliseu, o homem de Deus, agindo com atenção e cuidado para com uma mulher em apuros, uma viúva que estava para perder seus filhos para credores. Vimos como ele usou um pouquinho de azeite que ela tinha, não foi? E fez algo especial, algo impressionante, um milagre mesmo, multiplicando o azeite a tal ponto que ela não só pagou as dívidas, mas vendeu e viveu do que sobrou. E hoje o texto já se volta a uma nova história. Na história anterior, uma mulher sem recurso nenhum. Nessa história, uma mulher rica. Ambos podem servir e amar ao Senhor, na situação que Deus lhes deu. O texto nos conta sobre uma mulher na região de Sunem, por isso chamada de a Sunamita, era o nome da região. 20 e poucos quilômetros sudoeste da pontinha do Mar da Galileia. E o texto nos apresenta uma mulher interessante, impressionante, grande, alguém com posses e bem generosa com o que tem, bem atenta a servir a Deus com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Esse é um dos exemplos bíblicos de um rico visto bem favoravelmente a outros. Embora, sim, a Bíblia tenha vários alertas sobre o perigo de querer enriquecer e como isso pode se tornar um ídolo na sua vida, ela não condena o mero ter riquezas. E esse texto nos dá um lindo exemplo de uma mulher rica, piedosa, que abençoa o povo de Deus.
faz um tremendo bem com seus recursos. Uma vez Eliseu passava por ali, Eliseu nas suas missões, nos seus trabalhos, passava por ali e ela chamou para comer pão. A palavra traduzida aqui, constranger, dá uma ideia um pouco negativa, né? Aquela forçada, vem cá, vem cá. Não, é algo mais tranquilo, é uma oferta mesmo, um carinho. Alimentou o profeta de Deus e de forma, foi tão bom que todas as vezes que ele passava por ali, era onde ele parava, para fazer o seu lanchinho da estrada. Melhor do que procurar um graal, um frango assado, era a casa daquela família. Parava para se alimentar por ali. E isso aconteceu tanto que ela teve uma ideia e falou com o marido. E se a gente fizesse aqui um quartinho para Eliseu? Aqui na parte de cima. Ele é um santo homem de Deus, vamos cuidar bem dele. Uma coisa simples, uma obrinha de pedreiro simples, a gente bota uma caminha, mesa, cadeira, né, uma lamparina para ele poder fazer o que ele precisa e tal. Que tal? E fizeram. Sabe como a gente às vezes diz de alguns lugares, eu tenho hospedagem garantida em tal cidade, e ai de mim se ficar em hotel. Talvez você tenha algum lugar assim na sua vida. Mas a generosidade do casal se estendeu a ponto de construir um puxadinho profético. Fizeram o quartinho de Eliseu. Será que mandaram fazer uma madeirinha, aquela placa de madeira entalhada assim? O que será que escreveram? Recanto de Eliseu, recanto de Zezeu, talvez. Cafofo do profeta, alguma coisa assim. Aqui dorme o profeta. Gente, generosidade é uma boa marca do crente. Paulo fala muito sobre isso em 2 Coríntios, depois recomendo que você dê uma procurada nisso. Esse casal de Sunem age generosamente para com o homem de Deus. Eles querem apoiar o ministério da palavra de Deus, por meio de prover apoio material ao profeta de Deus. Lembre-se, é uma época terrível em Israel. Esse tipo de atitude, de cuidar de quem tem a palavra de Deus, era raríssimo. Mas o Senhor tinha os seus. Esse é um uso muito legítimo dos recursos que Deus lhe deu. Muitos crentes apoiam a obra do Senhor com o mínimo possível. E o fazem de cara amarrada. Outros dão com alegria, e o Senhor gosta disso. Apoiando a igreja local, missões, cuidando das necessidades específicas de ministros do Evangelho, apoiando ministérios para-eclesiásticos e muito mais, e o fazem sorrindo. Isso é bom. Um autor chamado Philip Ryken me lembrou de que Paulo também tinha algo assim na casa de Filemão. Talvez você se lembre na carta a Filemão, ele diz, prepara a minha pousada, espero chegar logo. A gente vê uns exemplos legais assim. Lá na nossa igreja, por exemplo, eu imagino que na igreja de vários de vocês seja assim também, mas quando nós recebemos um pastor, um missionário para falar, para nos servir, quando alguém vem para nos servir com a palavra de Deus, a gente busca ser bem cuidadoso, hospedá-lo bem, alimentá-lo bem, cuidar bem dele, mas não é sempre assim. Há igrejas que levam pregadores, convidam missionários, mas não se preocupam em cuidar bem deles. Pergunte por aí aos colegas pastores e missionários, há histórias de horror mesmo. Não é todo lugar como aqui no Palavra da Vida, onde nós somos muito bem cuidados. Não. Não é sempre assim. O Senhor Jesus, Mateus 10:40, nos incentivou a esse tipo de generosidade, sabia? Ele disse assim, quem vos recebe a mim me recebe. Quem me recebe, recebe quem me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um incentivo geral a cuidarmos uns dos outros, o povo de Deus. Eliseu fica bem grato por tudo aquilo, e ele também quer ser generoso, ele também quer, de alguma forma, servir aquela família, recompensá-la por sua generosidade. E ele fala com Geazi é o seu moço, ou seu seminarista, seu acompanhante, seu aprendiz, que está com ele para cima e para baixo. Geazi às vezes se sai muito bem, outras nem tanto. E ele fala para Geazi, seu auxiliar, e chama essa moça, chama essa mulher. Como eu posso te ajudar? Eu tenho acesso a gente poderosa. Você viu, Eliseu? Você quer que eu fale com o rei alguma coisa? Eu chego no rei. Quer que eu fale com o comandante do exército alguma coisa a teu respeito? Deixa comigo. E ela diz, não, está tudo bem, não preciso de nada, estou aqui com o povo, estou vivendo aqui, está tudo bem, agradeço, mas não preciso de nada. Como que você compra um presente para um ricaço? É difícil, né? Já se viu nessa situação assim, de ter que dar um presente de aniversário para alguém que tem tudo? Você fica assim, gente, o que eu faço? Ela estava de boa, ela não precisa de nada, ela está feliz com suas posses, sua vida, seu ministério. Aí Geazi tem uma ideia. Ela não tem filhos. Seu marido já é idoso. Ou seja, estamos falando do quê? Não apenas do desejo quase universal das mulheres de serem mães,
mas a questão do cuidado mesmo. É uma época diferente da nossa. Embora financeiramente bem, com a morte do marido já idoso, lhe faltaria um homem para a proteção. Hoje, viúvas podem se virar muito melhor do que nesse tempo, como você se lembra da história de Ruth, por exemplo, em que viúvas eram um dos grupos mais desprotegidos da nação. E nós já vimos no texto anterior que o estado geral da nação não era muito bom. Eliseu gosta do plano. Chama a mulher. Daqui a 1 ano, diz para ela, você vai estar com a criança. É muito parecido com o que o Senhor disse a Abraão séculos antes, lembra? Sara estava lá de ouvido e riu. Chama a mulher. Como será que foi no coração da sunamita? O que você acha? Sabe quando do nada alguém vem e diz que vai fazer algo muito especial por você? E você logo diz, não brinca com essas coisas, não. Não brinca, não cria expectativa, a gente usa essa expressão, né? Não cria expectativa aqui não, porque se não der certo esse negócio eu vou ficar tão triste. Os santistas estavam aí todos cheios de expectativa, né? Será que o homem vem? Será que o homem não vem? Estavam aí querendo não acreditar, né? Vamos ver o que sai disso. E sim, queridos, há muitas pessoas, amigos, apaixonados, familiares, que fazem muitas vezes promessas imensas que não têm condições ou intenções de cumprir. É isso que a gente chama de defraudação. Às vezes a gente promete coisas para as crianças, né, que a gente não tem a menor condição de cumprir. Só mesmo para elas pararem de falar, ou se comportarem, ou o que for. Criar expectativas em alguém depois vai ser muito dolorido tirar. Porque veja, isso aqui podia ter sido uma baita defraudação. Acontece muito, até hoje nas igrejas por aí. Falsos profetas nas igrejas prometem coisas para os crentes que, sinceramente, acreditam nessas profetadas. Frases como, você vai ter um marido ainda esse ano, eu te vejo vestida de noiva. Vocês terão filhos abundantemente. Vejo você de carro zero importado. Vejo você com a taça da Libertadores na mão, ou qualquer coisa assim. Enxergo você tomando posse num concurso. Sua carteira vejo-a cheia de dólares, ou qualquer coisa assim. Essas frases são ditas por aí, não são? Mas elas são defraudação. Não vem da palavra do Senhor. Mas veja a bondade do Senhor para com aquela mulher. Essa é mais uma situação bíblica de nascimentos inesperados. É um tema recorrente na Bíblia, não é? Você consegue lembrar de alguns desses nascimentos inesperados? Lembra de Sansão? Sansão é muito interessante. O próprio Isaac, que já mencionamos. Samuel. Raquel, lembra qual filho de Raquel? Lembra, Raquel não podia ter filhos? José, isso mesmo. Isabel e Zacarias. E teve até uma virgem que teve filho, gente. A Bíblia é cheia de nascimentos impressionantes. Um autor chamado Dale Davis, gosto muito dele, ele chama a atenção para algo que eu achei fascinante. Todos esses casos que eu mencionei aqui, Samuel, Sansão, Isaac, a gente está falando de profetas, de grandes reis, de gente que mudou a história da redenção, a história do povo de Deus, grandes líderes, patriarcas, mas não aqui. Geralmente, quando essas coisas acontecem, nós, leitores costumazes da Bíblia, pensaríamos, esse menino vai ser grande em Israel, quem sabe venha a ser um rei, alguma coisa assim. Quem sabe o sucessor de Eliseu, que nem Eliseu foi de Elias, não seria sensacional? Não, nada disso. Dale Davis diz assim, obviamente o nascimento dessa criança não é essencial para a continuidade nacional. Tem um monte de meninos israelitas por aí. Nem tampouco, diz ele se torna um líder especial, uma figura preeminente na vida de Israel. Ele provavelmente trabalhou na fazenda da casa e morreu, nem sabemos seu nome. Qual é o ponto? O ponto, queridos, é que Yahvé, o Senhor, às vezes dá suas dádivas, não pois assim ele irá atingir alguma grande função histórico-redentiva, mas simplesmente porque ele quer fazer o bem e deixar uma mulher feliz com seu filho. Às vezes é bem mais simples do que imaginamos. Às vezes é só isso mesmo. Deus te dá coisas boas porque te ama e gosta de fazer você sorrir. A maioria das dádivas de Deus não é porque elas serão essenciais para grandes planos na terra que mudarão a conjuntura da nação. Não, é só porque seu Pai Celestial te ama e gosta de fazer você sorrir, que nem você gosta com seus filhos. Jesus disse, se vocês que são maus, é muito legal quando Jesus fala assim da gente, né? Vocês que são ruins, que só, sabem dar boas dádivas para os filhotes de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Você tem recebido dádivas da mão dele, você sabe disso, não sabe? A sua vida é cheinha de dádivas de um pai que ama filho e filha. Você está aqui é uma dádiva.
desfrutando de uma semana tão gostosa, comida tão boa, uma paisagem tão aprazível, revendo amigos, conhecendo gente, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. São dádivas da mão dele. Porque ele te ama e quer te dar coisas boas. Deus, por vezes, faz dessas. Ele é um pai bondoso. Ele cuida, ele faz o bem para a gente. Até para os descrentes, a Bíblia diz que ele faz o bem. E assim foi. Nasceu o menino e foi crescendo. Essa é a nossa primeira verdade. Deus se alegra em fazer coisas boas por nós e alegre-se com isso também. Aceite as boas dádivas. Reconheça de quem veio. Sorria com teu Pai Celestial. Até que um dia, as coisas andaram de um jeito dolorido, como acontece no mundo quebrado. Vamos para o nosso segundo ponto. Nós passaremos por reais aflições, mas Deus será conosco. Verso 17 em diante. Relendo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido, o menino saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrar alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, nem responda. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma, teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Uau! A história deu uma guinada terrível, não deu? Estava indo tudo tão bonitinho. Como tantas vezes acontece na vida real, e você sabe disso. Você sabe que às vezes, numa terça-feira de tarde, inesperadamente a vida vem e te acerta na garganta. Um dia, trabalhando no campo com o pai e os empregados, o menino começa a sentir uma terrível dor de cabeça. Não sabemos, claro, o que foi. O pai pede para um dos empregados levar o menino para a mãe. Provavelmente seria mais uma dessas 1000 enfermidades que crianças têm. Começando as aulas agora, né? É época de primeiras doenças do semestre. Mas não era só uma dessas coisas que crianças têm. Era algo tão sério que o menino faleceu. E a alegria enorme de ter um filho que ela nem esperava mais ter se tornou o choque de ver o seu filho falecer. Difícil, né? Perceba o seguinte: foi a dádiva de Deus que lhe causou essa dor.
A dádiva não solicitada. Ela não foi pedir para Deus, nem para o profeta, filho nenhum. Vamos pensar nisso juntos, vai. Ela só passou pelo desespero e tristeza de ver o seu filho morto. Porque Deus lhe deu algo bom que ela nem tinha pedido. Se Deus não tivesse dado esse filho, ela não estava nessa situação. O que a gente faz com isso, hein? Será que o Senhor é cruel e defraudador? Será que Deus dá só para tirar? Fez rir para fazer chorar? Difícil, né? E é difícil especialmente porque eu acho que você já esteve nesse lugar, não? Talvez não nessa exata situação de perder um filho, mas talvez nessa situação exata de perder um filho. Ou um relacionamento maravilhoso que apareceu em sua vida e virou fumaça em suas mãos. Era tão promissor e tudo ia tão bem e virou fumaça, sumiu tudo. Ou mesmo em escalas menores, acho que você já experimentou algo assim. Pagou pelas férias do sonho e chegou lá na praia e só choveu e as crianças adoeceram. E não foi, não, aquela semana gostosinha de jogos de tabuleiro. Não. Foi briga o tempo todo e chateação. E até anteciparam a volta. Coisas boas no mundo quebrado, irmãos, vêm com dificuldades. As coisas têm espinhos. As melhores dádivas muitas vezes vêm enroscadas em arame farpado mesmo, e você vai pegar e fura o dedo. Seja ter um doguinho, como falei na introdução, sejam bens materiais, um automóvel, por exemplo. Você sonhou tanto em ter um automóvel, e foi tão bom conseguir comprar um. Cheirinho de carro novo. Mas ele quebra, né? Tem que trocar óleo, tem que abastecer, tem correia, tem vela, tem pastilha. Os meus 2 carros quebraram no final de semana, agora, antes de vir para cá. Eu falei, não acredito. Minha esposa ficou bem feliz de estar ela lidando com isso enquanto eu estou aqui. Imagino. Tem dores que só existem porque você tem a alegria de ter um carro. E é assim com pessoas na vida também. Relacionamentos doem. E são coisas boas. Mas a dor faz com que talvez você não queira nunca mais. Quem já perdeu um doguinho amado, um cachorrinho amado, diz, nunca mais tenho, nunca mais. É ou não é? Quem passa por perrengue com seu carro faz as contas para ver se não dá para viver de Uber. Eu faço essas contas todas as vezes que meu carro vai para o mecânico. Tem um dos meus carros que ele tem guarda compartilhada com o mecânico, sabe? Ele passa umas semanas comigo, umas semanas com eles, e é muito legal. O meu sonho era viver numa cidade que desse para andar só de transporte público, assim, tranquilo. Essas existem, tá? Eu já as visitei, não são lendas. Quem já teve o coração ferido por amar, já considerou parar com esse negócio de amar. C.S. Lewis, no famoso livro Os 4 Amores, diz assim: amar é ser vulnerável. Ame e qualquer coisa, e seu coração será torcido e possivelmente quebrado. Se você quiser ter certeza de manter o seu coração intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animalzinho. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos, evite todas as coisas que o emaranham, tranque-o em segurança no caixão, o caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, escuro, imóvel e sem ar, tudo vai mudar. Ele não vai ser quebrado, não, mas ele vai se tornar inquebrável, impenetrável e irremediável. Porque amar é ser vulnerável. Ok, coração partido, o que eu faço com isso? O mesmo que você deve fazer quando se vê em qualquer outro aperto, você recorre ao Senhor. É o que ela faz, felizmente. O único lugar para irmos quando a providência de Deus nos deixa perplexos é para o próprio Deus. Parece óbvio, não parece? Mas muitas vezes a gente faz o oposto, não faz? A providência nos deixa confuso e vamos para longe de Deus. Você não conhece gente que saiu da igreja por causa disso? Eu não acredito mais em Cristo porque algo ruim aconteceu no meu casamento, com meu filho, com a minha saúde, com o meu emprego, alguma coisa assim. Ou seja, a providência de Deus nos confunde e a gente corre dele, em vez de correr para ele. Jó, por exemplo, perplexo que estava com tudo que passava, se você se lembra do livro, o que ele queria? Ele queria uma chance de falar com Deus, ele não queria fugir de Deus. A insistência dele era essa: eu quero uma audiência com o Todo-Poderoso. Eu quero poder perguntar, eu quero poder questionar, eu quero poder levar as minhas questões. Ele teve esse momento depois, né? Não foi bem como ele achou que ia ser. O que a mulher faz?
Ela pega o corpinho do menino e bota onde? Na cama do profeta. Uau! Simbólico, né? Deixa ele lá. Pede uma montaria porque ela vai atrás do profeta. Você viu que ela foi falar com o marido sobre isso, mas parece que ela nem contou sobre o falecimento. Só botou o corpo do menino no quarto. Isso explica essa sensação do marido de, mas por quê? O que você tem que fazer lá? E ele fala assim, nem é domingo, eu tô indo para a igreja, por quê? Sabe? Não é festa da lua nova, não é sábado, não é nada. Ela, não, tenho que resolver uma coisa. E ela vai guiada pelo seu moço até o Monte Carmelo, aquele mesmo Monte Carmelo, onde Elias fizera maravilhas. De longe, Eliseu está lá no Monte Carmelo, e ele vê, sabe quando você vê uma pessoa num lugar que não faz sentido ela estar lá? E você, peraí, tem algo estranho, não faz sentido essa pessoa estar vindo aqui agora, algo aconteceu. Tem algumas ligações que você recebe que você já fareja na hora que tem algo estranho, não tem? Tem algumas assim. Geazi, e ele fala, corre lá, Geazi, tem algo errado, corre lá. Geazi corre lá e pergunta, tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela não quer papo com Geazi. Minha questão é com Eliseu. Quero falar com o chefe. Às vezes a gente quer isso, né? Passa logo para quem manda. E ela chega e ela se joga nos pés do Eliseu. Que cena triste. Geazi tenta retirá-la, mas Eliseu deixa. O coração dela está sofrido, está amargurado, isso está óbvio. A razão Eliseu não sabe, como ele mesmo diz, o Senhor não contou para ele. Profetas não sabem tudo o que se passa no coração das pessoas. Profetas não entendem tudo, confundem, erram, a não ser que o Senhor infalivelmente mostre. Todos são assim, mesmo os homens impressionantes como Eliseu. O que Deus está fazendo? Eliseu diz que não sabe o que Deus está fazendo, e há tanta humildade e sabedoria nisso. E ela diz para ele, eu te pedi um filho. Eu te pedi? Eu não falei para você não me enganar? Eliseu entende rapidamente o que se passa, chama Geazi, entrega o bordão na mão dele e fala, corre lá. Não para por nada, não fala com ninguém, nada de bom dia, de conversinha no caminho. Vai! Eu te pedi um filho? Muitos já se sentiram assim. Deus nos deu algo, talvez a gente nem tenha pedido, como um filho, e quando o dia da dor chega, o dedo acusatório se ergue contra os céus. O que ela foi fazer aqui? Eu creio que, como a vida real, é bem complexo, é um misto de ações e intenções. Há aqui um aspecto de fé? Claro que há. Ela foi a Deus e ao homem de Deus para resolver. Ela sabe que se tem alguém que pode resolver isso é o Senhor. E Eliseu o representa. Ela ter deixado o menino no quarto do profeta e ter saído correndo, parece também apontar para... Pelo jeito, ela acha que tem solução. Ela não correu para enterrá-lo, não anunciou a morte dele para ninguém. Foi atrás de uma solução. Mas junto com isso também tem um dedo apontado para o homem de Deus e o Deus do homem de Deus. O filho que você me deu morreu, tá? Eu pedi para ter isso? Eu não falei para não me enganar? Ela falou mesmo, né? Dá para entender? Claro que dá. Coloca no quarto de Eliseu. Imagina Eliseu chegando e vendo o menino morto e falar, olha, ó, menino que você me arrumou. Talvez juntasse isso com aquele senso que nós temos às vezes quando a gente faz uma bondade para alguém e aquilo se volta contra a gente. Aconteceu contigo? Fui fazer essa bondade para o profeta, agora o quartinho que construí para o homem de Deus virou capela funerária. Jó lidou melhor com a perda, ao menos no início não. No início ele estava todo, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu sabe que não é hora para nada a não ser agir. E ele manda Geazi correr, não pare, só vai. Talvez ele ache que a presença de Geazi já resolva alguma coisa. Eliseu fica sem saber direito o que se passa. Ele não é Deus, é um profeta. Ele erra, fica perplexo também. Por que mandar o cajado, o bordão junto? Alguns autores sugerem que seja algo parecido com o cajado de Moisés, talvez você se lembre, ou a vara de Arão, um símbolo do poder de Deus. Não é que é um objeto mágico, como tem em filmes por aí, mas é um símbolo de que Deus é conosco. Quem sabe o símbolo desse o poder da palavra de Deus, bastasse, não sei. Eliseu
vai indo, ela fala, é para você ir também, não adianta mandar Geazi não, quero você lá. Ele vai. Eliseu recebe nisso o recado de Geazi que não aconteceu nada, não teve som algum, ele entrou lá, o menino segue morto. Eliseu chega e age. Ou melhor, o Senhor age por meio de Eliseu, que ora pedindo a Deus. Eliseu não tem poder algum, quem tem é o Senhor. E lembra que eu falei para vocês que tem algumas situações que são meio espelhos? Parece com algo que já aconteceu antes e parece com algo que aconteceria depois. É cheio dessas histórias, parecem ecos. Elias, o seu antecessor, fizera algo parecido com o filho da viúva de Sarepta. Colocou o seu corpo sobre o dele, colocou boca sobre a boca, olhos nos olhos, mãos sobre as mãos. Ele parece estar se identificando com o menino na morte e o trazendo para a vida. Então a carne do menino se aquece, já estava geladinho o bichinho. Mas aí ele começa a ficar com aquela carne quente. Eliseu anda por ali um pouco, faz de novo, e o menino acorda com uma série de 7 espirros. Você já espirrou 7 vezes seguidas? É horrível. Lá entre o 4º e o 5º espirro dá uma sensação de que talvez nunca pare. Talvez você viva o resto dos seus dias espirrando, porque o que vai fazer isso passar? Mas no caso foi a melhor sequência de espirros de todos os tempos. O menino voltou, só espirra quem está vivo. Chama Geazi, chama a mãe dele, entrega para a mãe e fala, tá aí o teu filho. Que situação maravilhosa. Isso é um espelho para trás, mas é um espelho para frente também. Tem uma história contada em Lucas capítulo 7, sobre um homem maior do que Eliseu e maior do que Elias, que foi algo assim também. Um filho de uma viúva em Naim, bem perto de Sunem, tá? O Senhor Jesus trouxe de volta um menino que tinha falecido também. Mas tem uma diferença muito interessante. Eliseu, assim como Elias, pedem para Deus fazer. Jesus faz. Qual é a diferença? A diferença é o poder. É quem está fazendo. E quando Jesus faz isso, ali em Lucas capítulo 7, a turma tem uma conclusão muito interessante. Sugiro que você leia hoje à tarde. Eles falam, tem um grande profeta aqui. Porque eles conheciam as histórias. E eles sabiam, gente, isso aqui não acontecia toda semana, não, tá? Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente fica a impressão que todo menino que morria em Israel voltava. Não. Isso aqui foi um caso raríssimo, o filho da sunamita. No mundo quebrado, as pessoas morrem e permanecem mortas em geral. Jesus fez algumas outras dessas ressurreições. Famosamente o seu amigo Lázaro, lembra dessa? E você lembra que Jesus também foi recebido por uma voz meio acusatória? Se você estivesse aqui, não tinha acontecido. Talvez você se lembre de que quando Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo, ele demorou um pouco para ir. E Jesus disse algo muito importante naquele dia. Lembra o que ele falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembre-se que a maioria esmagadora das pessoas que morreram nos tempos de Eliseu ou no tempo de Jesus permaneceram mortas mesmo. E quem ressuscitou morreu. Lázaro morreu depois, esse filho da mulher da sunamita morreu também, o filho da viúva de Naim um dia morreu, não estão por aí na cidade. Foi uma ressurreição temporária, digamos assim. Porque esses grandes sinais feitos pelos profetas do Antigo Testamento e pelo grande profeta do Novo Testamento são apenas prévias. São sinais que apontam para uma restauração futura, prévias do que será esse mundo, quando o Senhor Jesus terminar a sua obra. A verdade é de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, é o que diz Jesus. A sunamita riu, depois chorou, mas depois riu de novo. E todos nós que estamos em Cristo, queridos, temos a mesma esperança. A vida tem ferido você, a providência de Deus tem feito você sangrar, tem? Você vai rir de novo. Dale Davis diz assim, essa história aqui serve para revelar o teu Deus. O Deus que se deleita em surpreender seu povo ordinário com boas dádivas. Que algumas vezes nos deixa perplexos com misteriosas tristezas que ele nos traz. Que coloca limitações em seus servos para que nunca os estimemos demais. E que nos dá uma prévia em 800 a.C. de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Essa é a esperança, irmãos. A esperança é Cristo. Sabendo que Ele é por nós e que todas as coisas ruins serão desfeitas, você pode viver agora melhor, amar melhor, inclusive sofrer as dores do amor melhor, receber as coisas boas como dádivas, sabendo que sim, muitas delas irão inesperadamente, mas desfrute delas para a glória de Deus enquanto estão contigo. E lembre-se que mesmo que as coisas boas não sejam tomadas pela chocante providência de Deus, Ele está no controle. Todas as mulheres que perderam seus filhos na história desse mundo, todas as que creem no Senhor, um dia ouvirão da boca dele: eis o teu filho, na grande ressurreição. Isso aqui é só uma prévia do que está por vir. A tumba vazia do grande profeta garante isso. Garante que ele é a ressurreição e a vida. Tudo que se perdeu será refeito. Tudo será redimido. O mundo todinho, a história recomeça. O mal se desfaz. E nem a morte nos separará do amor dele. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse sinal tão impressionante que teu servo Eliseu operou. Nós conhecemos, Senhor, esse lugar de dor, de sentir que algo que nos era tão importante foi tirado de forma repentina, bruta. Às vezes até a palavra cruel passa em nossa mente. Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor deseja, e o amor no mundo caído não é fácil. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos na Tua providência, naquilo que temos e enquanto temos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que todo mal vai ser desfeito e que vivemos num mundo anormal. Ansiamos, Senhor, pelo dia final. Em nome de Cristo. Amém. O Senhor os abençoe, queridos.